Bom, pessoal, vamos aqui à nossa última videoaula do semestre para explicar a isométrica, certo? Vou começar com uma explicação bem simples. Eu não fiz um vídeo porque não era muito interessante. Assim vai sair um pouco mais rápido. Os materiais que vocês vão precisar estão aqui. Não, vou estar passando, né? Deixa eu tirar aqui. Já são. Os materiais que vocês vão precisar são os esquadros, as lapiseiras, o compasso e esqueci de colocar aqui o transferidor, mas ele está lá na frente. A primeira coisa que a gente tem que criar aqui são os eixos, né? A gente cria um eixo XY, está aqui a posição do esquadro para poder criar um eixo assim, e a posição do outro esquadro, né? A junção dos dois para poder criar a horizontal e a vertical. Essa é a posição do esquadro para poder criar a imagem em isométrica. Aqui é como a imagem deve ficar, se a gente posicionar ele desse ponto para cá, né? Notem que aqui nós temos 45 graus, esse aqui é o de 30, 60 para cá, e esse aqui é 45 aqui, 45 lá em cima, e bem aqui é 90. Logo, bem aqui é 45. E aí a gente cria essa linha aqui. Bom, uma vez criada ela, a gente tem que descer esse esquadro, o outro mantém-se fixo, e vamos continuar fechando aqui, ó. Então eu vou ter, ó, 45 graus para cima, 45 graus para baixo e 45 graus para o outro lado. Depois é só voltar ele naquela outra posição, do jeito que estava para fazer essa, e fechar. Aqui dentro eu tenho 90 graus nos quatro cantos. Esse restinho aqui não é importante não, eu fiz de caneta. Aí, ó, bem de perto. E aí a gente tem que passar agora para as linhas de projeção, né? Nós vamos projetar cada um desses pontos para o lado. Uma vez que a gente tenha projetado esses pontos nesse eixo aqui, com o auxílio do compasso nós vamos jogar essa imagem para cima. Cada um desses pontos vai para cima, ficando dessa forma. Feito isso, vem a etapa do transferidor. A gente tem que colocar o transferidor sempre alinhado, 90 graus, 0 graus e 180 graus. Teve um leve erro bem aqui, mas ele é mais ou menos, né? Esse transferidor não é de muito boa qualidade. E aí se a gente der um zoom bem aqui, ó, 35 graus vai estar bem aqui. Aí a gente marca esse ponto, 35 graus, coloca o compasso aqui em cima, alinhando esse ponto que surgiu com o centro, e depois desliza esse compasso até esse ponto aqui. Dessa forma, fixa o outro compasso aqui embaixo, eu já expliquei como é que faz isso bem direitinho, e aí a gente fixa esse e desliza esse aqui para cima. Quando eu deslizar ele para cima, qualquer linha que eu fizer aqui vai ter 35 graus. E aí nós temos a linha de 35 graus. Com o auxílio do compasso, a gente junta esses pontos aqui, ó. Coloca a ponta seca nesse canto, cria essa linha, essa e essa. Todas essas linhas têm 35 graus. Apaga o excesso. Coloca o compasso nessa posição, alinhado com essa linha de 35 graus, e o outro esquadro, desculpa, eu falei compasso, e o outro esquadro alinhado aqui a 90 graus. Como o ângulo interno dessa face tem que ter 90 graus, a gente tem que colocar ele 90 graus. E aí a gente vai criando cada uma das linhas. Com esse esquadro aqui fixo, esse aqui de baixo sobe para essa posição aqui. Aí nós vamos poder fechar esse aqui, desse jeito. Aí, a gente apaga aqui os excessos e a imagem tem que ficar assim. Agora nós temos que projetar essas linhas para cá de forma reta, na horizontal e na vertical. Aqui, ó, vieram para cá e vieram para cá, horizontal, vertical. Todos os pontos têm que ser puxados. Agora vem a parte mais interessante, o nome dos boi. Nós temos que nomear essas linhas aqui e fazer com que elas se encontrem. Olha que coisa interessante. Esse ponto aqui e esse ponto aqui são o mesmo.
Agora eu queria mostrar para vocês no Solid como isso é uma verdade. Tá aqui, ó. Aqui é a nossa peça tridimensional, né? Eu vou até fazer ela ficar sólida e a gente tem aqui uma noção melhor da coisa. Se eu estiver olhando essa peça tridimensional assim e eu estiver olhando ela de cima, ela fica mais ou menos assim. Um pouquinho torto, mais ou menos aqui. A gente tem a face inteira. Olha que coisa interessante. Essa face inclinada é essa mesma face aqui, ó. Se eu pudesse criar aqui colocar um eixo bem aqui, eu ia saber que aqui eu tenho 45 graus. Mas isso já está bem visual, né? Vamos vir aqui. Voltar ela para a isométrica. Pronto. Agora eu preciso olhar ela de lado. Notem que de lado ela tem que ficar assim, ó. Com essa inclinação de 35 graus. Vamos colocar ela de lado. Pronto. Olha que coisa interessante. Eu estou olhando ela totalmente de frente, ó. Ela estava assim. Agora eu, observador, estou do lado de cá, deste lado, e vou olhar ela assim. Quando eu olhar ela de lado, eu tenho que jogar essa face toda para minha frente. Eu vejo a aresta lá de cima, a aresta lá de baixo, essa aqui está bem aqui na frente e tem uma lá atrás. Vamos olhar ela. Tá aí. Então esta imagem é esta imagem, certo? A gente está olhando ela de lado. Vamos engrossar de novo aqui. A gente está olhando ela mais ou menos assim, né? Só que agora está enviesado e aqui não. Aqui nós estamos olhando ela total e ela está mais ou menos assim. Pronto. Feito isso, vamos para o próximo passo. Ali foi só a demonstração. Agora a gente tem que puxar todas as linhas. Do jeito que a gente deu o nome a essas linhas aqui de baixo, essas linhas aqui representam tanto o fundo quanto o topo. Essa imagem aqui representa o fundo, essa aqui representa o topo. Então as linhas que eu puxar aqui embaixo são fundo e as linhas que eu puxar aqui em cima são topo. E aí elas vão se cruzar ali e a gente vai precisar ligar cada um desses pontos. A ligação é feita dessa forma. Primeiro, eu dou nome a elas, A, B, C e D. Depois eu jogo esse ABC aqui, ó. O A foi aquela lá de baixo, o B, o C e o D. Dessa forma aqui, ó. O A veio para cá, o B vem para cá, o C vem para cá e o D é essa aqui. Onde essas linhas se cruzam, ó. O A é essa e essa. Se cruza aqui, ó. O B é essa e se cruza aqui. E assim eu vou fazendo essa conexão. Vamos ver se dá para ligar isso aqui direitinho. Esse aqui. Pronto. Vamos lá. O A ligou aqui. O B, esse outro ponto aqui. O A se junta com o B. Ó. O A vem daqui para cá. O B, o A e o B vêm para cá. O D, ó. O D é essa. Já estão todos marcados aqui, ó. O C se cruza aqui. Na verdade, a gente só tem que observar que essas linhas elas se interceptam, né? E a gente pode construir. A mesma coisa a gente pode fazer para as linhas de cima. Depois é só vir aqui e subir as linhas de construção e fechar a imagem para cima, tá? Isso é feito da seguinte forma. A gente tem essa imagem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Essa. E aí a gente tem aqui, ó, a imagem final. Essa imagem final eu quero fazer o seguinte com ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
O que eu quero de vocês é isso. Na hora da prova, esta imagem ela tem que estar muito reforçada. Né? A parte lá de trás, ela pode ficar assim com a linha fininha, ou a gente vai tracejar ela. Professor, como é que eu vou tracejar ela se eu já desenhei uma linha lá? Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Um trabalhozinho desgraçado por causa do mouse, né? E eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Em cima da linha que foi feita, a gente faz uma tracejada, porém mais forte. Isso vai dar para mim a ideia de que a imagem está aqui. E as linhas aqui vão se tornar linhas secundárias, eu não vou precisar mais marcá-las, certo? E aí o objetivo principal era chegar mais ou menos nisso, né? Então o final de vocês tem que ser assim. Essa é a técnica para a gente conseguir a isométrica. Caso eu precise de um corte aqui, para frente, para trás, todos esses pontos têm que ser puxados. A imagem lateral tem que ser revista. Lembrando que daqui, essa imagem que está se projetando para cá, ó, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Esse ponto A até o ponto D é o ponto A até o ponto D. Tá bem aqui, ó. Vou jogar aqui no frente essa imagem. Pronto. Pronto. Esse ponto aqui, ó. Essa linha bem aqui é justamente, ó, DA é de D até A. Significa o quê? Que isso aqui é a diagonal desse triângulo, ó. Tá vendo? Formou um triângulo bem aqui, ó. Formou um triângulo bem aqui. Então esse triângulo que formou aí, a diagonal dele, ou a hipotenusa desse triângulo, a diagonal desse quadrado que estava aqui, desse retângulo, ele vai ser projetado bem aqui. É a nossa imagem que veio para cá. Isso aqui é a minha noção de fundo. Então eu tenho aqui, ó, frente, né? Deixa eu colocar aqui. Frente. Aqui é a frontal, ó. Essa daqui é a minha lateral, mas é o meu lado, certo? Que tá aqui, ó. A combinação da frontal com a lateral é a diagonal. E aqui, ó, nós temos a altura H. Isso aqui é isso aqui. Ou seja, esse não tem conexão com esse. Não conexão direta, ele tem conexão com a diagonal. É aquilo que eu mostrei lá no Solid. Eu estou olhando a peça de lado. Eu não estou olhando a peça nem de frente, nem de fundo. Eu estou olhando a peça de lado. Logo, isso aqui é a diagonal do negócio. E aí a gente tem essa técnica de projeção. Tentem fazer o cubo em casa e tentem fazer algum tipo de corte. Professor, como é que eu faço um corte? Vamos supor que nessa imagem aqui, ó, desse ponto daqui para cá, eu tenho um corte. Eu tenho um corte bem assim. Certo? Bom, de cara a gente sabe que esse corte, ó, esse ponto veio para cá. Nosso corte está mais ou menos aqui. Eu teria que puxar cada um desses pontos, né? Ele teria que fazer isso aqui. A gente tem essa plena noção aqui. Já dá para deixar até essa imagem pré-desenhada. E essa de cima aqui, ó, que não existe, né? A gente remove ela depois e a gente fica vendo só isso aqui, ó. Pronto.
A imagem de trás, que eu vou mudar a cor, vou botar um azulzinho aqui, ver se fica legal. Essa imagem aqui de trás é justamente aquilo que a gente não está vendo, né? Sim, melhor. Ou seja, se eu tiver um corte bem aqui, eu vou ter que projetar cada um desses pontos aqui. O meu corte ele vai nascer de forma um pouquinho diferente, né? Eu tenho um corte mais ou menos aqui. Ele também tem que dar 45 graus. Logo, esses pontos aqui, ó, eles têm que descer juntos. Esse ponto aqui, ó, tem que descer junto. Aí esse outro ponto aqui, ó, eles vêm todos alinhados daqui. Da mesma forma que eu criei cada um desses pontos, ó, eles também vêm de forma alinhada. Né? Eu tenho esse ponto que não deveria estar aqui, ó, esse ponto de base. E eu tenho um outro ponto de base que é referente ao corte. Da mesma forma que eu criei essa alturinha aqui, ó. Eu criei a altura C, que está aqui, ó. Criei a altura D. Eu tenho a mesma coisa criando aqui, ó. A partir desses dois pontos aqui, ó. Aí eu tenho a noção desse ponto aqui. Deixa eu puxar de outra cor. Eu tenho a noção que esse ponto em linha reta vem para cá. E que esse ponto em linha reta ele vem para cá. Certo? Isso para eu criar essa noção aqui. Depois eu tenho essa noção aqui também. E essa outra noção aqui. Enfim, vocês vão ter que desenhar aí para poder ver como fica bonitinho. Por via das dúvidas, façam só o cubo. Treinem só o cubo. Né? Hashtag fica a dica. Boa sorte. E daqui para frente tudo vai ser na base do computador.